Família Resenha Verde e Branco, creio que muitos torcedores já estavam felizes, né? Não pelas performances, pelos títulos que o Palmeiras apresentou em 2025, mas pelo término dessa temporada vexatória, da qual o Verdão deixou muito a desejar, foi eliminado das principais competições. Então foi meio que um alívio, né, por torcedor que queria virar a página, queria enterrar esse ano de 2025 e começar um novo capítulo em 2026. Mas temos uma notícia que não é nada agradável, não é nada otimista, e uma notícia que preocupa muito a mim e aos torcedores palmeirenses. Então, humildemente, peço para vocês, deixe aquele like, se inscreva aí no nosso canal, para que o Resenha possa alçar voos maiores e sempre continuar trazendo notícia aí para vocês, né? Bom, muita gente deve estar pensando, né? Que notícia é essa que é pior do que os insucessos, as eliminações, os vexames que o Palmeiras proporcionou em 2025? Nada mais é do que um golpe. Essa é a palavra certa a ser usada, né? Um golpe do qual Leila Pereira, respaldada por Mustafa Contursi, ex-presidente do Palmeiras, está elaborando dentro do clube para que ela consiga o seu terceiro mandato consecutivo, coisa que é proibida, né? Ela teria que mudar o estatuto do clube, que só permite eleição e reeleição, né? Ou seja, 2 mandatos consecutivos, tendo que sair no terceiro mandato, né? Assim como foi com Paulo Nobre, assim como foi com o Gagliotti, e assim como que teria ser com a Leila, né? Mas a gente sabe que Leila Pereira entrou no Palmeiras de forma muito obscura, em um golpe também, né, que foi dado por Mustafa. Para quem não sabe, ela teria que ter 2 mandatos como conselheira, né, e isso não teria tempo hábil para toda a estratégia dela se infiltrar no Palmeiras, dela ser presidente do Palmeiras. Então o Mustafa foi lá na sua gaveta, vamos dizer assim, e deu aquele jeitinho, né, conseguiu uma carteirinha da Leila ali, dizendo que ela já era sócia há não sei quantos anos, desde 1900 e bolinha, e fez com que, e essa manobra viabilizou, né, a entrada da Leila Pereira como conselheira, como presidente, e o resto vocês já sabem que é história. Porém, esse mesmo Mustafa, né, cara, um cara que já deixou o Palmeiras na lama, fomos rebaixados com ele, um tempo do qual o Palmeiras não tinha esse prestígio, esse respeito, porque era administrado de forma amadora por um incompetente chamado Mustafa Contursi, né? E agora ele está articulando esse golpe junto com Leila Pereira, né, cara? E não é achismo, não é suposição. A própria presidente disse que pensa, né, em fazer esse terceiro mandato, que na minha opinião seria um absurdo, seria a decadência política do Palmeiras, seria o luto político do Palmeiras, enterrariam toda a credibilidade, enterrariam tudo que o Palmeiras construiu nesse período, né, que a gente sabe que foi muito difícil sair da lama e chegar nesse protagonismo, nesse topo que o Palmeiras se encontra, né, cara? Então, é muito triste, né, cara, que uma mandatária tenha coragem de vir a público e falar uma coisa dessa, né? Eu acho que muito desse plano dela passava pelo fato do Palmeiras ser tetracampeão da Libertadores, do Palmeiras ter ganhado um brasileiro. E com esses insucessos, né, fora o perder o Paulista pro Corinthians, ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, então foram tantos insucessos que ela não teve nem coragem de pautar essa ideia maluca, né, cara? Você vê que do mesmo jeito que ela já soltou a ideia, ela já engavetou, porque creio eu que ela não teria essa força, né, cara? Por mais que a situação é toda dela, o Mustafa ainda tenha contatos no clube, né? Eu acho que esses insucessos inviabilizaram muito esse terceiro mandato da Leila. E a gente tem que ser sincero, né, cara? Ela, como gestora, né? Como a dona do futebol ali, a gerente do futebol, ela faz um trabalho impecável em números, né? Em superávit, em contas pagas. Mas em termos de futebol é péssima, né, cara? Ela chegou no Palmeiras, ganhamos 2 brasileiros com ela, né? E 2 paulistas, se não me engano, mas muito pelo trabalho que já vinha sendo feito lá de trás, né, por Paulo Nobre, por Gagliotti, né, por pessoas competentes que estavam à frente do Palmeiras.
E agora que chegou mesmo na mão dela, né, que o trabalho é completamente da Leila, a gente vê insucesso atrás de insucesso, né, 24 não conseguimos nenhum título de expressão, ganhamos o Paulista, né, que na minha opinião é muito pouco para o Palmeiras. Em 2025 perdemos todas as principais competições. Então, cara, se teve algo bom nesses insucessos do Palmeiras, foi para esfriar, para botar panos quentes nessa ideia maluca da Leila e do Mustafa de querer se perpetuar no poder, de achar que o Palmeiras foi criado a partir deles, que quando eles saírem o Palmeiras vai acabar, pessoas que depreciam o próprio clube, pessoas que não respeitam a própria instituição. Então, cara, Renan Zupelli, se isso acontecer no Palmeiras, eu juro que eu nunca mais assisto futebol. Não só por isso, cara, por todas essas coisas que vem acontecendo aí, de influência de arbitragem, de bet. Mas se acontecer um golpe dentro do clube que eu amo, eu não vou querer mais saber de futebol. Muita gente vai falar, mas qual que é a sua relevância no futebol? Nenhuma mesmo. Só que também eu não vou compactuar, não vou continuar dando palco, né, cara, pra uma coisa que eu não acredito mais. Como que eu vou continuar fazendo vídeo, sendo que a gente tá sofrendo um golpe debaixo do nosso nariz? Então, eu acho que se isso acontecer, cara, vai ser o decreto da falência do Palmeiras. Porque todo ditador, vamos se dizer assim, todo ditador que quer se perpetuar no poder, após a saída dele, a terra é sempre arrasada. Pode ser não só no futebol, como na vida, a gente tem muitos exemplos disso que aconteceram, de todos os tiranos, ditadores que se perpetuaram no poder após a sua saída. A única coisa que restou foi caos e devastação. Então eu acho que os torcedores do Palmeiras têm que estar muito atentos para o que está acontecendo, muito atento para essa manobra, porque se a gente permitir uma coisa como essa, Leila Pereira se perpetuar no poder, achar que é dona do Palmeiras, a gente vai ter tempos muito difíceis.